sim. E aí, toda a documentação de vocês, e aí Já tava fizeram a pronta? cidadania, já estava pronta? Não, aí a gente correu atrás. A gente deu sorte porque o que a gente comentou, né? O Espírito Santo, ele foi um polo, né? De imigração. De imigração. Sim. Então, Assim como Santa Catarina, Sim. o Espírito Santo, dos dois extremos Dos do Dois Brasil. extremos. estados, aham. o Espírito Santo, a gente estava pesquisando, a gente pesquisou já há um tempo atrás, né, amor? Uhum. Quase metade. Olha, gente, eu tô falando isso aqui e eu tô falando dados oficiais. É. Quase metade da população do Espírito Santo vem de descendência. descendência italiana. Uhum. Descendente italiano. É Inclusive muita no gente. estado, né, tem cidades, né, em Com homenagem nome, né? com o nome, né? Vocês falaram que tem Nova Veneza. Nova Venécia, Venécia, né, Venda homenagem- Nova do Venda Nova do Imigrante. Imigrante. E tantas tem outras, né? Você vê que tem Nova Veneza lá em Santa Catarina também, né? É uma cidade que ela foi colonizada por italianos, que ela fica do lado de Criciúma. Digamos, Criciúma é a cidade que eu acredito que ali na região é a mais famosa, né? Até que tem um time do Criciúma. Sim. Salve o tricolor criciumense. Já entendi tudo. Entendeu? E aí Nova Veneza fica do lado, né? E é tão interessante que em 2006 a Comune, a prefeitura de Veneza, levou aqui na Itália, levou para o Brasil, levou lá para Nova Veneza uma gôndola, né, original Que legal, de gente. Veneza. Bem bacana. E aí fizeram uma piscina lá de 3x3. Pra botar. Fica lá a exposição, né? Pra E tirar aí, fotos. essas coisas. Isso, ali é o ponto turístico da cidade, entendeu? Mas a cidade bacana. toda é colonizada por italianos, como a de vocês, como o Espírito Santo, Acredito por que até a exemplo. arquitetura lá deve ser, né, parecida, Sim. casas de pedra, como Sim. alguma coisa tem, aquelas Nessas mais cidades antigas, tem. né? Domingos tem Martins não, né? Domingos Martins é mais alemã. Alemã, né? E também tem a culinária, né? Acredito que Sim. Não, a culinária, Come polenta então... lá? Polenta, nossa. Porque assim, descendentes, né, de italianos, eu lembro quando a gente era pequeno, minha avó e meu É isso avô que eu se falo. brigando, um xingando o outro em dialeto. Que show, Eu não sei o quê. é. E eu ficava assim voando, né? O que tá acontecendo aqui? E aquela... Então assim, polenta, Salame, queijo. salame, Sim. as pastas feitas em casa, né? Massa, cara. Então assim, a gente teve essa Viver um pouquinho isso na infância. isso aí. E Uma coisa documento que eu quero saber se tu comeu na casa da tua nona. A casca da polenta com leite no fundo, assim, raspadinho. come, ué. Deixa até queimar às vezes. Bom demais, Deixa queimar. A casquinha é infinita. Bom cara. Não demais, acaba Você nunca. deixa queimar justamente para pegar aquela raspinha lá. Então, assim, documentação, no nosso caso, a gente não teve problema com documento, né, amor? Não, a gente já sabia onde estava, né, em que Vocês só pegaram cartório, do em que... parente de vocês pra baixo, né? Até de vocês. Não, a gente pra teve que fazer complementar. tudo. Ah, teve que Porque a gente refazer. fez Porque na a gente vai Itália. fazer aqui na Itália. Porque A gente não realmente- fez no Brasil. Se tivesse feito no Brasil, eu tinha gente pasta lá do aproveitava, consulado entendi. todo do meu tio, da família toda. Mas como a gente fez na Itália, a gente teve que todo trazer o processo, todo o tudo. processo. Pediram Desde de o novo começo. aquela documentação que ele já tinha, no caso, Tudo. vocês pediram Isso. cópias, né? Aham. Então, no Então, cartório Fomos lá, em cada cartório. certidões, inteiro teor, apostilar, Traduzida. traduzir, apostilar, tradução, aquilo tudo e trazer pra cá. Uma pergunta. Trouxemos. E quando vocês começaram a recolher todas essas documentação, Aham. bateu um desânimo ou tipo Não. vocês tinham a certeza que ia dar certo? Eu tinha certeza que ia dar certo, porque Tinha. primeiro, o tio já tinha reconhecido. Uhum. Um primo meu que tá aqui em Torino já tinha reconhecido. Então falando assim, caramba, tem um monte de casos tinha. dentro da nossa família que o pessoal já reconheceu. E no nosso caso, a documentação estava toda em um cartório só. Ah, então fechou, né? Um cartório só, lá de São Mateus do interior. É. Tava lá da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. Tava tudo tava redondinho. tudo lá. Esse Aham, bisavô foi já era um fácil. italiano. Aham. Eu só não tinha a certidão de nascimento dele, mas a certidão de casamento dele, o óbito dele, tudo no mesmo cartório. Só que a de nascimento a gente sabia onde estava. Ah, você Né? Em sabia que que cidade aqui aqui na na Itália, Itália. Isso porque é bom, né, cara? foi Porque mais é fácil, complicado né? você saber. Eu O difícil foi chegar lá. Chegar nessa cidade. Cidade de Pesquisa. Eu pergunto isso porque quando eu comecei a recolher a documentação da minha esposa, que é ela que é a cidadã italiana, né? Aham. Eu vim só de carona depois, né? E quando a gente começou a recolher a documentação, começou a meio que bater um desespero, porque já era curto de grana. E aí, certidão, e custa. e tal. Tradução Você custa, tem que estar apostila preparado, custa. Na é. época era um carimbo ainda, né? Aham. Não, na época tinha um esquema lá em Curitiba, que é pelo consulado de Curitiba, que tinha que fazer o agendamento. E o agendamento a gente tava, tipo assim, nós já tava aqui na Itália e o agendamento era pra 2 anos depois. Caramba. E assim, Não é tenso. entendeu? Quer Você dizer, começa a desesperar. na né? minha situação eu já tava meio que desesperado, porque o
dinheiro que eu tinha trabalhado aqui na Itália, ele já tava indo. Tava indo. Assim, meu Deus, que esse buraco não tem fundo. E será que vai dar certo? Entendeu? Nesse caso, Mas beleza, no final deu tudo certo, mas por isso que eu pergunto, entendeu? Quando tu começa a recolher a documentação, quando tu começa a mexer os pauzinhos, é que começa a aparecer as ronhas, né? Como eles falam aqui na Itália. E no meu caso foi esse, né? Vocês já conseguiram pegar a apostilagem já na época de vocês ou tinha o carimbo? Sim, aí? apostilagem. Não, era apostilagem já. Era apostilagem que a gente fazia lá no cartório específico. Nem todo da cartório faz, né? apostilagem. Tem que saber Isso qual foi cartório. Isso foi uma evolução muito Foi. grande. Foi Ajudou? muito. Facilitou Evoluiu muito. muito. Antigamente você tinha que ir no consulado pra fazer, né? Então, Carimbar. Porque qual que era o problema? O problema é que é muito fácil de você, quando você trabalha com um país estrangeiro, o país, por exemplo, Itália, não conhece aquela certidão, não sabe se é real ou não. Sim. Qualquer um pode falsificar. Sim. Aí ela precisa do apoio de um ente dela no país para dizer, beleza, Da essa veracidade, aqui é de né? verdade. Então, antes precisava que fosse pro consulado, o consulado olhava a certidão, conferia que era realmente verdadeira e daí carimbava, mas levava muito tempo. O meu agendamento era para 2 anos depois. E nós já tava aqui na Itália. Né? E hoje eles conseguiram catalogar isso e fazer um selo onde aquele cartório é registrado no consulado italiano, que é registrado na Itália, dizendo aquele cara faz O coisa cara que séria. emite aquela certidão. Muito mais fácil. Aquele muito mais selo fácil. saiu de lá, é real, É real. vai embora. Aí, Não, evoluiu. acelerou muito. Esse é.